Olá, está começando mais um bate-papo parlamentar aqui na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, direto dos estúdios no prédio do Legislativo Caxiense. E cumprimento de imediato a vereadora Tatiane Frisso, do Solidariedade, que nos brinda com a sua presença. Olá a todos que nos acompanham, um prazer estar aqui, batendo esse papo a respeito de temas importantes do Legislativo, falando um pouco sobre os projetos de lei e o trabalho que a gente desenvolve aqui. Exatamente, vereadora Tatiane. Muitas vezes, digamos assim, a maior parte das vezes no programa nós tratamos de projetos. Mas também é interessante dar aquele retorno a quem nos acompanha quando o projeto matura a ponto de já se tornar lei. E é o caso de uma proposição sua que foi muito debatida ao longo do ano passado aqui na Câmara de Vereadores e que agora é lei municipal. Acabou de ser sancionada a proposta que instituiu o chamado Agosto Lilás, voltado a promover uma série de ações de prevenção e combate à violência contra a mulher. Eu gostaria que a senhora relembrasse um pouco como se deu toda essa discussão para termos uma lei vigente e agora que temos a lei, o que será feito diante dela, enfim, as medidas e por aí afora. Bom, então, o Agosto Lilás ele veio como uma proposição no sentido da gente debater situações do combate à violência contra a mulher. Nós sabemos que tivemos um número alto em Caxias do Sul. No ano passado foram 5 feminicídios. Olha só. E mais de 200 boletins de ocorrência por mês. Então, nós precisamos ter um olhar para isso que está acontecendo, não só na cidade de Caxias do Sul, mas num contexto geral, Rio Grande do Sul, Brasil. O Brasil é um dos 5 países com maior índice de mortes de mulheres, então nós precisamos mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, nós precisamos de ações que levem o debate, que tragam palestras, que desconstruam um pouco da sociedade que por vezes é machista e faz com que os homens tenham uma postura mais agressiva e observem a mulher não como a sua companheira, não como um ser digno de respeito e cuidado, Então a gente trouxe o Agosto Lilás com o objetivo de um mês inteiro para a gente falar sobre prevenção, combate, sobre a mulher no mercado de trabalho, as desigualdades que a gente enfrenta. Não se trata apenas da violência contra a mulher, embora o principal foco do Agosto Lilás seja nessa pauta, mas a gente vai tratar de assuntos como saúde da mulher, a mulher no mercado de trabalho, empoderamento, combate à violência contra a mulher. Então ele é um projeto bem amplo e vem justamente no mês de agosto por causa da Lei Maria da Penha, Então, para valorizar também a questão da própria Maria da Penha, que foi uma mulher que lutou muito para que a gente tivesse essa lei, não havia até então, e as mulheres acabavam ficando à mercê, Quem conhece um pouco da história da Maria da Penha sabe que o companheiro tentou matar ela 3 vezes e que ela acabou ficando numa cadeira de rodas em função disso, Então se levou muitos anos até que o Brasil tivesse uma lei que protegesse e amparasse as mulheres. E hoje nós temos a Lei Maria da Penha. E somado a isso, nós temos que fazer esforços para combater de outras maneiras também e principalmente prevenir situações de violência. Então o Agosto Lilás, assim como a gente tem o Outubro Rosa, que fala das questões de saúde da mulher, do câncer de mama, do prevenção ao câncer de colo de útero, o Agosto Lilás vem com essa proposição de fazer com que a sociedade debata os problemas que acontecem, Porque a gente, infelizmente, acaba falando das mulheres no 8 de março. E depois não se fala tanto de mulher. Dia Internacional da Mulher, Exatamente. Vereadora, a senhora traz uma ilustração muito interessante com números que saltam aos olhos, colocando o Brasil entre os países com maior índice, entre os maiores índices de feminicídio e casos de violência contra as mulheres. A que se deve isso, vereadora? Porque há uma inclinação do noticiário trazendo mais números e relatos de casos. Se deve a uma mudança de comportamento dos homens no sentido de maior agressividade ou daqui a pouco a partir de legislações como a que a senhora propõe, mecanismos de verificação de casos de violência, delegacias específicas que trabalham a questão da mulher. Essas ferramentas, elas estão projetando mais números que antes não aconteciam ou, de fato, há uma escalada maior de violência e feminicídios em relação à mulher, obviamente, que antes talvez não acontecesse? É um fenômeno, tem cada vez mais chamado a atenção
no noticiário e no debate público, enfim. Se a gente observar as políticas públicas de Estado, por exemplo, o RS Seguro, que é um programa do governo do Estado para reduzir a criminalidade, a gente observa que vários crimes reduziram. Homicídios, assaltos, a mão armada. Porém, no feminicídio, a gente não teve uma redução. E nos chama a atenção, de fato, de que existe uma rede de proteção à mulher que está melhor estruturada, melhor organizada. As delegacias de atendimento especializado à mulher também estão recebendo mais. Então, acredito que sim, as mulheres estão procurando mais ajuda hoje em dia, né? Havendo essa possibilidade de buscar. Consequentemente, mais registros. Consequentemente, isso traz um número maior de registros, né? E a gente tem muitos desafios ainda em Caxias do Sul. Eu sempre falo, nós temos a Casa de Apoio Viva Raquel, mas vários municípios não têm. Tivemos no ano passado uma situação no litoral em que uma mulher caxiense tinha um companheiro agressivo, foi para lá para buscar suas coisas. Lá não tem um serviço de rede de proteção à mulher, né? Não tem nem mesmo uma delegacia especializada ao atendimento da mulher. E ela acabou sendo morta pelo companheiro, né? Natural de Caxias do Sul, mas estava residindo naquele momento no litoral. Então, é uma troca importante que acontece entre serviços, que se dissemine mais essas informações, né? E é um programa de política pública. Então, a gente tem que entender que é importante que o Estado, que o município, mas principalmente que a federação, né, e nós temos a ministra Damares, façam movimentos e ações no sentido de proteger mais as nossas mulheres. Inclusive, o primeiro projeto de lei que eu propus e que virou lei em dezembro do ano passado, à época com o prefeito interino Ricardo Daneluz, foi justamente um projeto que ele então previa 5% das vagas de educação infantil para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica. Porque muitas vezes as pessoas equivocadamente dizem: ah, mas a mulher está com aquele companheiro, gosta de apanhar, porque podia simplesmente deixar o companheiro. Quando você observa o contexto social em que essa mulher está inserida, por vezes aquele companheiro é a pessoa que financeiramente abastece a família, por vezes ele não permite que ela trabalhe, ela não consegue uma creche, muitas vezes a família não é daqui, não poderia deixar com o pai ou com mãe para cuidar. Então, a questão de você colocar a criança na educação infantil, numa creche, num ambiente protegido, faz com que essa mulher tenha a possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho. E a gente teve a sensibilidade de compreender que a violência doméstica, ela tem uma série, ela é multifatorial. Então, a gente tem que trabalhar no sentido, principalmente enquanto legisladores, de proteger, amparar e coibir. E esse foi o primeiro projeto de lei na proteção das mulheres e também das crianças que foi aprovado e que hoje é lei. Então, caso essas vagas não sejam preenchidas... Mais um projeto no caso. Elas ficam dispostas para as demais crianças. 2 projetos de lei aprovados. E no ano passado, em 2019, protocolei em torno de 10 projetos, que ainda estão tramitando aqui nesta casa. Tramitando pela casa. Bem, ainda no Agosto Lilás, nós estamos a recém no mês de março, quer dizer, há um tempo ainda. Eu imagino que a senhora esteja, por meio da própria Câmara e até junto ao Executivo, tentando arquitetar, idealizar iniciativas no sentido de colocar esse mês em prática, uma programação viva, que chame a atenção ao tema da mulher. Digamos assim. Já tem algo por aí em mente que seja possível antecipar? Como que tem se dado essa articulação inicial, digamos assim, há alguns meses antes do chamado, então, Agosto Lilás? Sim, a gente tem a Coordenadoria da Mulher, né, e o Centro de Referência para a Mulher, que são órgãos da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, que são muito parceiros para a gente organizar, de fato, né, eventos como palestras, como workshops, orientações, atendimento ao público. Porém, neste momento, nós estamos muito preocupados com a situação de saúde em que Caxias do Sul, em que o nosso estado e o nosso país se encontra com as situações do coronavírus, né? Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente levar esse projeto para o Executivo, debater, pensar em ações, mas, por enquanto, a gente não sabe como vai ficar de fato, né? Nós estamos num início de um período que não se sabe exatamente quando será o pico, né, desta doença. Então, seria muito precoce, muito prematuro a gente trabalhar uma programação, eventos, exato. Até porque nesse momento a gente não pode aglomerar pessoas, né? Então, eu espero que essa situação de saúde seja resolvida em breve, né, que a gente consiga fazer um bom plano de contingenciamento
E com certeza, se isso acontecer, nós vamos trabalhar duro para que em agosto a gente tenha uma programação com bastante atividades para reunir mulheres, ativistas, para esclarecer para a sociedade como funciona a rede de proteção à mulher e fortalecer programas assim. Bem, vereadora, vamos acompanhar e se pudermos nos organizarmos, digamos assim, nesse bate-papo, na parte final, eu gostaria de tratar sobre a Comissão da Bicicleta, que foi a Comissão Temporária Especial da Bicicleta, que foi um grupo de trabalho que lhe ocupou bastante no decorrer do ano passado, tentando promover um modal alternativo de transporte. Houve audiências públicas, elaboração de cartilhas, toda uma campanha de incentivo a partir da Câmara de Vereadores para que as pessoas poupassem, digamos assim, a utilização de automotores, ou que pelo menos mesclassem, tendo na bicicleta também uma boa alternativa de transporte. Como que está isso? A senhora acredita que já houve uma influência de aculturação nesse sentido da comissão e dos vereadores membros junto à população, aos ciclistas ou a pessoas que aderissem ao modal da bicicleta? Como que ficou os resultados desse trabalho? Bom, é importante salientar, né, que a ideia da Comissão da Bicicleta ela foi criada no início do ano passado, ali pelo mês de março, e a ideia central era que em dezembro a gente fizesse uma audiência pública e encerrasse os trabalhos da comissão. Por que isto não aconteceu, né? Nós tínhamos um planejamento de realizar a audiência pública chamando até então o secretário de Trânsito, Cristiano Soares, que respondia pela pasta. Isso até meados de dezembro do ano passado. Isso, exatamente. Antes Porém, do nós processo de tivemos impeachment, um processo de impeachment que acabou criando uma situação política na cidade muito complicada, né, complexa. Nós ficamos um período de transição onde não havia um responsável pela pasta, né? Então, a gente acabou adiando essa audiência pública para que houvesse um tempo para a organização deste novo governo, né, com novos secretários. E a gente veio, então, fez contato com o secretário de Trânsito. Inclusive, havíamos marcado a data para audiência pública no dia 5 de maio, 19 horas, aqui na Câmara. Estávamos mobilizando ciclistas, né, para que lotassem a Câmara de Vereadores. Porém, neste momento, a gente se deu conta de que hoje mesmo, né, saiu o decreto da Câmara de Vereadores, então, proibindo qualquer reunião pública, audiência, né, não é o momento. Caráter preventivo, né? Exatamente. Daqui a pouco até lá a situação normaliza e reagenda, né? Exato. Então, neste primeiro momento, nós estamos transferindo, cancelando esta audiência pública. Cabe salientar, né, que através da Comissão da Bicicleta, a gente fez ações educativas no trânsito, abordamos os ciclistas que andam de bicicleta entregando comida, os famosos Uber Eats. A gente fez, então, uma campanha educativa com eles, com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, algumas regras que o ciclista tem que seguir regras também para a segurança dos pedestres e para a sua própria. Então, fizemos uma cartilha, um material educativo, fizemos uma conversa com os ciclistas que trabalham como Uber Eats. A gente fez uma ação muito legal também de adesivaço, onde a gente confeccionou um adesivo de 1,5 m, né, para que os motoristas se deem conta de que ao ultrapassar um ciclista, ele deve manter a distância regulamentar, né? Até porque tirar fina de ciclista é muito perigoso. Essa né? distância regulamentar está na ordem de quanto? É 1,5 m por aí? Exatamente. É isso? 1,5 m. 1,5 m. Fábio, e você não sabe quantos motoristas a gente abordava e perguntava, você sabe qual é a distância que tem que manter ao ultrapassar um ciclista? 1 metro? Acho que 1,20 m. Muita gente não sabia, então foi uma ação bem bacana. A gente adesivou, pediu licença, né? Falou que era uma ação educativa da Comissão da Bicicleta, junto com a União de Ciclistas Caxienses, que também surgiu graças, então, à Comissão da Bicicleta, Olha né? aí. Durante os debates, surgiu essa necessidade de que Caxias do Sul hoje não tem uma entidade que represente os interesses dos ciclistas perante o poder público, né? Então, a gente fomentou isso com os presentes na reunião. E se organizou. Tiramos um grupo, nos organizamos e hoje, então, a gente tem a única, né? Que é a União de Ciclistas Caxienses, que está trabalhando, é nosso parceiro, participou dessa ação e protocolamos, inclusive, um projeto de lei também pela Comissão da Bicicleta, né? Que faz com que obrigue os estacionamentos a destinarem uma vaga para ciclistas, né? Então, é uma dificuldade que o ciclista encontra. Cheguei no centro, vou entrar no banco. Onde é que eu deixo a minha bicicleta? Deixa onde, né? Então, os estacionamentos terão que dispor de um espaço para uma bicicleta. O que no litoral norte é muito habitual, né? Qualquer estabelecimento comercial tem um bicicletário, porque funcionários, enfim, todo mundo usa bicicleta, porque, enfim,
A geografia é plana, então facilita, né, a utilização da bicicleta. Mas, enfim, fica a dica aí. Vereadora, já vou deixar o convite para que a senhora retorne dentro de alguns meses, até para situar a quem nos acompanha sobre o andamento dessas propostas aqui no contexto do Legislativo. E nesse minuto final, eu vou devolver a palavra para a senhora, para considerações. E quem está nos acompanhando em casa verá na tela os seus contatos telefônicos, e-mail para envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, então agradecer o convite da gente estar batendo esse papo, né? Dizer para a população em geral que acompanhe o trabalho dos vereadores. Tem muita gente aqui dentro fazendo a diferença, a gente só precisa prestar atenção e acompanhar. E que cobra os seus parlamentares, né? Todos nós, vereadores, fomos eleitos para representar os interesses da população e estamos à disposição. O meu telefone celular é público, vai aparecer nos contatos da tela. As pessoas podem me ligar, podem me contatar. A gente está sempre à disposição, trabalhando por políticas públicas de promoção, de valorização de todos os caxienses que venham a contribuir. Muito obrigado, vereadora. Obrigada. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Tatiane Frisso, do Solidariedade. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.